dando início à nossa aula de terceiro ano. A gente vai iniciar com esse assunto, Ecologia, capítulo 13 do livro que vocês receberam. Bom, no início a gente já começa dando o conceito, definição do que vem a ser a palavra ecologia. Se a gente pegar o pé da letra, a palavra ecologia, ela seria o quê? Eco e logia. O eco quer dizer o quê? Significa casa, ambiente. Já logia quer dizer o quê? O estudo. Então, gente, se a gente realmente aprofundar esse conceito, ecologia vai ser o quê? A ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Olha, a gente pode estudar em ecologia as relações que nós, seres humanos, temos com os outros seres vivos. Nós podemos ainda estudar as relações que nós, seres humanos, temos com o ambiente em si, e que não são poucas. Então, todas essas relações que interferem diretamente no ambiente, a ecologia vai estudar. Tem tudo a ver com o nosso momento atual. Vocês podem observar que a natureza já está mostrando mudanças favoráveis desde que nós, seres humanos, começamos a ficar isolados em quarentena. Então, para dar início a esse assunto, a gente vai voltar a falar um pouco sobre a organização dos seres vivos, que é um assunto que vocês viram lá no primeiro ano, tá? Essa organização dos seres vivos, que começa por um nível mais simples, que é o átomo, e termina aqui nesse slide em um nível mais complexo, que é o organismo, toda essa sequência aqui vocês viram lá no primeiro ano, em que todo e qualquer ser vivo ou toda e qualquer matéria ela é formada por átomo. Quando os átomos se agrupam, vão formar o quê? Moléculas, como por exemplo a molécula da água, H2O, é formada pelo agrupamento de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Continuando, quando as moléculas se aglomeram, vão formar o quê? As células. Eu teria como, por exemplo, as células da nossa pele, vários outros tipos celulares. Quando essas células se agrupam, formam quem? Os tecidos. Células semelhantes, agrupadas e desempenhando uma mesma função vão formar os tecidos. Nós temos vários exemplos de tecidos, o epitelial, o tecido muscular e assim vai. Agora, quando tecidos se agrupam, se organizam, vão formar o quê? Os órgãos. Nós temos inúmeros exemplos: estômago, pulmão, coração, rins, a própria pele, que é o maior órgão do nosso corpo, são formados pela aglomeração de vários tecidos reunidos. Quando os órgãos se agrupam, vão formar quem? Os sistemas. Então, vou dar aqui só um exemplo. Imagina aí o sistema urinário. Quais são os órgãos que formam esse sistema? Rins, ureteres, bexiga, uretra. Então, o que eu acabei de listar aqui para vocês foram exemplos de órgãos que, quando se agrupam, formam os sistemas. E nós temos vários sistemas no nosso corpo: sistema respiratório, sistema circulatório, sistema nervoso e assim vai. E aí, quando todos os sistemas do nosso organismo se agrupam, nós vamos ter o quê? A formação de um organismo, que é um indivíduo completo. Então, o indivíduo ou organismo é formado por uma grande quantidade de sistemas reunidos e que interagem para que a gente possa ter uma vida. Bom, então, toda essa sequência aqui que eu acabei de listar para vocês é uma sequência que vocês estudaram no primeiro ano, então eu não vou aprofundar isso aqui agora. Mas nós vamos agora aprofundar, dar continuidade no assunto do terceiro ano. Por quê? Porque depois de organismo, não acabou aqui. Agora a gente vai para um outro tipo de organização do ser vivo, conhecido por, vamos ver aqui, conhecido por população. Tá aqui. Então, a gente finalizou no slide anterior aqui em organismo, relembrando que vinha a ser um organismo, é quando eu tenho um agrupamento de vários sistemas em um só indivíduo. Agora, esses organismos entre si, eles também se agrupam, desde que eles sejam da mesma espécie.
Quando eu tiver um agrupamento de indivíduos da mesma espécie vivendo em um mesmo ambiente e que quando eles reproduzirem entre si, eles produzem descendentes férteis, aí eu já vou ter um outro nível de organização chamado de população. Então, olha aqui o exemplo do que vem a ser a população. Olha aqui essa imagem. Nessa imagem aqui, você tem o quê? Vários organismos da mesma espécie vivendo numa mesma área por um determinado período. Então, esses indivíduos aqui, como pertencem à mesma espécie, logicamente, eles vão fazer parte de qual conceito? De população. Da mesma forma, eu tenho aqui esses outros exemplos. Olha aqui. Da mesma forma, eu tenho aqui o exemplo da... Só um momento. Eu tenho o exemplo daqui, da lagarta, ó. Aí eu vou ter uma população de lagartas. São indivíduos da mesma espécie, que vivem no mesmo ambiente, por isso fazem parte de uma população. Aqui também, da mesma forma que você tem 3 indivíduos ou 3 organismos da mesma espécie interagindo entre si e que, ao reproduzirem, produzem descendentes férteis. Então, nunca mais esqueçam disso. Aqui nós vamos ter agora a população, mas não acabou por aí. Por quê? Porque depois desse nível de organização chamado de população, eu vou ter agora o que nós chamamos de comunidade. Então, o que vem a ser essa comunidade? Nessa imagem aqui, você pode perceber que nós temos espécies diferentes. Ó, por exemplo, essas duas aqui fazem parte de uma mesma espécie, enquanto que esses outros dois fazem parte de uma outra espécie. Quando isso acontecer, quando nós tivermos diferentes populações, ou seja, várias espécies diferentes que estão habitando uma mesma região num determinado período, aí eu já vou ter o que nós chamamos de comunidade, tá? Que também pode ser chamado de biocenose, tá? Não esqueçam desse outro termo, comunidade ou biocenose. Aqui, do mesmo jeito, nessa outra imagem, eu posso ter a presença de vários tipos de espécies de peixes. Eles estão interagindo entre si no mesmo ambiente, numa mesma região por um determinado período. Então, aqui, nesse exato momento, eles estão formando uma comunidade. Continuando. Quando eu tiver agora várias comunidades, no caso, gente, o próximo nível de organização seria o ecossistema. Na verdade, esse ecossistema é o quê? Vou voltar ao slide anterior. Você observa essa primeira imagem? Nessa primeira imagem aqui, a gente tem, além dos seres vivos, que são esses cisnes, esses patos, você tem a presença da água, você tem a presença do ar, tem a temperatura. Então, esses fatores, juntamente com os seres vivos que estão aqui nessa imagem, eles juntos vão formar o que nós chamamos de ecossistema. Então, resumindo, o ecossistema vem a ser o quê? É quando você tem a presença de seres vivos, que nós chamamos de fatores bióticos, mais o ambiente físico-químico, que são fatores abióticos. Então, a junção desses fatores bióticos e abióticos é que formam o ecossistema. Há uma outra observação. Esses fatores abióticos aqui, vocês também vão chamar de biótopo, tá? Biótopo. E comunidade, aquele outro termo também não esquecer, nós podemos chamar de biocenose, que se refere aos seres vivos, comunidade ou biocenose. Agora aqui, fatores abióticos, a gente pode estar chamando também de biótopo. Bom, então, nós vimos aqui a sequência, ó. Nós falamos hoje, em relação ao terceiro ano, nós falamos da população, falamos da comunidade, falamos do ecossistema, que é quando eu tenho a interação de seres vivos e fatores físico-químicos, e agora falta falar da biosfera. Aqui. E o que vem a ser a biosfera?
é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Gente, nós temos muitos exemplos de ecossistemas na Terra. Você pode dizer que você tem um ecossistema marinho, um ecossistema terrestre, até mesmo um ecossistema aéreo. Então, o conjunto de todos esses ecossistemas da Terra formam a biosfera. E aqui, resumindo, ó, o resumão aí, ó. Aqui é quando eu tenho um indivíduo somente, um organismo, que esse organismo, quando se agrupam com indivíduos da mesma espécie, interagindo entre si, produzindo descendentes férteis, vão formar uma população. Essa mesma população, quando ela está em um ambiente onde nós temos várias diferentes populações, ou seja, diferentes espécies, nessa imagem dá até para ver melhor. Você tem, ó, aqui eu tenho uma espécie, aqui eu tenho outro tipo de espécie, aqui outra espécie, aqui outra espécie. Então, cada uma dessa espécie é uma população diferente. Então, isso forma a comunidade. E o ecossistema, que vai ser o quê? A interação desses seres vivos aqui, de todos eles, com os fatores abióticos, que é o quê? O ar, a água, a temperatura, a pressão e assim vai. Isso tudo formando o ecossistema. E por último, a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas terrestres, ok? Então a aula é isso e agora eu vou passar aqui uma atividade.